Continuação da leitura do livro O Naufrágio das Civilizações, de Amin Maalouf, capítulo 6. Na manhã de 28 de setembro de 1961, Damasco foi o palco de um novo golpe de Estado, dessa vez contra Nasser, e a união da Síria com o Egito, a RAL. Os golpistas acusaram o Reis de ter desprezado seu país, de tê-lo tratado como uma colônia ou uma presa de guerra, e de ter empobrecido seu povo. De fato, seu socialismo burocrático revelara-se para a economia síria tão maléfico como fora para a própria economia egípcia. Na minha família, a implosão da RAL foi recebida com alívio e mesmo alegria. Ouço até hoje os gritos de êxtase em torno de um rádio transistorizado que difundia os comunicados e os cânticos patrióticos da Rádio Damasco, controlada pelos golpistas. Na crônica no dia seguinte, meu pai estampou seu entusiasmo com tanta eloquência que o general Shehab o convocou ao palácio presidencial para passar-lhe um sermão. O chefe de Estado temia que a frustração de muitos partidários de Nasser culminasse em revoltas nas ruas de Beirute e de outras cidades libanesas, onde a lembrança dos conflitos de 58 ainda era vívida. Não há por que jogar óleo na fervura, insistiu o general. Os editorialistas deveriam mostrar-se responsáveis e circunspectos. Uma vez que conseguimos o que desejávamos, façamos de conta que estamos tristes pelos derrotados, disse Shebab, com um leve sorriso. Meu pai, que frequentemente repetia essa história, nunca soube se o uso desse nós era um recurso de estilo ou se o presidente tinha a intenção de comunicar que tinha os mesmos sentimentos que ele. O que era certo, a união sírio-egípcia constituíra uma ameaça grave e iminente à independência do Líbano e à paz civil. Graças à clarividência e à habilidade de seus dirigentes na época, o país saiu imune, e talvez mais robusto, do difícil teste. Nos anos seguintes, viu-se a formação, para os pleitos eleitorais, de duas colisões, uma favorável à linha do presidente Shebab e chamada justamente A Linha, outra desfavorável, batizada de A Aliança. Cada uma agrupava tanto cristãos quanto muçulmanos. Eles se enfrentavam em torno de ideias e programas que iam além das considerações dos clãs ou das crenças. O país parecia ter entrado nos bons trilhos, ou os de uma nação adulta, decidida a se modernizar e a secularizar gradualmente sua vida política e as suas instituições. Tal orientação era nobre, saudável, estimulante, audaciosa e tinha chance de ter sucesso. O país acumulava trunfos respeitáveis e estava na vanguarda da região por suas escolas, suas universidades, seus jornais, seus bancos e suas tradições comerciais. Distinguia-se por uma grande liberdade de expressão e uma franca abertura para o Oriente e Ocidente. Poderia ter alçado o universo levantino e todo o mundo árabe em um estágio mais avançado de democracia e modernidade. Mas o Líbano, que acabou arrastado para o fosso da violência e intolerância, cujo fundo levava ao desespero e ao retrocesso e à perda de autoconfiança e de toda a perspectiva de futuro. Capítulo 7. A ruína de um modelo tão promissor que enche de uma tristeza que não tenho mais tempo para consolar. Eu perdi também o ânimo de buscar para o mal justificativas fáceis. Sem dúvida, o fracasso se explica, em parte, pelas crises do Oriente Médio que expuseram meu país a desafios gigantescos, mas também pela maneira desastrosa com que se reagiu a tais crises. Nas páginas anteriores, eu citei um momento crucial no qual os responsáveis souberam encontrar um modo certo de evitar passo falso. Infelizmente seria a exceção, não a regra. Desde a independência, sobretudo das últimas décadas, poucos dirigentes demonstraram uma boa noção do seu papel diante do Estado. A maioria teve como bússola apenas os interesses de seus respectivos clãs, facções ou comunidades religiosas. Procurar aliados poderosos para além das fronteiras nacionais virou para eles uma prática corriqueira. Cada um justificava suas alianças com o fato de uma de suas comunidades serem minoritárias, que haviam sofrido por uma eternidade e precisavam de qualquer preço se defender. Naturalmente, todas as comunidades do Líbano são minoritárias. Mesmo as mais numerosas, todas vivenciaram mais uma vez perseguições e humilhações, e todas sentiram a necessidade de usar a astúcia para se resguardar e sobreviver. Daí cada qual tratou de tecer suas redes regionais e internacionais como parceiros de todo tipo. Estes, por sua vez, alimentavam suas próprias ambições, seus próprios temores e suas próprias inimizades.
Com o passar dos anos, das crises e das guerras, a terra libanesa se transformou num campo aberto, onde se travavam diretamente ou através de intermediários incontáveis combates entre russos e americanos, entre israelenses e palestinos, entre sírios e palestinos, entre israelenses e sauditas, entre os iranianos e israelenses. A lista é longa. Em cada batalha, os soldados estrangeiros obtinham o apoio desta ou daquela facção local, essas valendo-se dos excelentes pretextos julgarem oportuno e lógico apoiar-se neles para avançar seus próprios peões, sem preocupar-se demais com o país e com os frágeis equilíbrios. Os muros da pequena pátria acabaram rachando, do alto das elegantes coberturas até as bases das suas fundações. Nada mais parecia com que se tentou construir. Nada mais funcionava a contento, as instituições políticas estavam de tal forma abaladas que a cada nova eleição ameaçavam desmoronar. A economia só se mantinha de pé graças a complicados ajustes que adiavam por um semestre a bancarrota. A corrupção se associava a uma pilhagem sistemática, enquanto isso a população se via privada de serviços tão básicos quanto fornecimento de água, eletricidade, cuidados médicos, transportes públicos, telecomunicação e até mesmo coleta de lixo. Tamanho colapso material e moral fica ainda mais aterrador quando eu penso que Beirute, da minha juventude, vivia em matéria de coexistência entre religiões, uma experiência rara de igualdade. Como poderia, creio, oferecer uma região tão tormentosa e mesmo a outras partes do mundo um exemplo a se pensar? Eu bem sei que todo ser humano é tentado, com a chegada da velhice, a alçar seus tempos de juventude ao grau da idade de ouro. Por outro lado, é preciso admitir que no mundo de hoje não se consegue mais, em lugar algum, fazer viverem juntas, da maneira equilibrada e harmoniosa, populações cristãs, muçulmanas e judaicas. No país onde o Islã predomina, os adeptos de outras religiões são tratados, na melhor das hipóteses, como cidadãos de segunda classe. Muito frequentemente a situação é pior, como nos casos dos párias e dos excluídos, uma situação de que deteriora, com o tempo, em vez de se atenuar. Nos países de tradição cristã, o que caracteriza a atitude para o Islã é a desconfiança. Não somente por causa do terrorismo, não. Há uma desconfiança mais antiga, nascida da rivalidade entre duas religiões conquistadoras, cultivando a mesma ambição planetária, que se enfrentam por séculos, e de múltiplas cruzadas e contracruzadas, conquistas e reconquistas, colonizações e descolonizações. Nas relações entre muçulmanos e judeus há também desconfiança que prevalece, nascida desta vez de uma rixa relativamente recente, mais virulenta ao extremo, entre os nacionalismos associados à religião, a bordo de uma guerra total, em todos os níveis e em toda a extensão do planeta. Essa profunda suspeita entre os adeptos das religiões monoteístas, solidariamente implantada nos espíritos das constantemente alimentada pela atualidade cotidiana, torna difícil qualquer troca fecunda entre a população e todo intercâmbio equilibrado entre as culturas. Eu não tenho dúvidas que existem, sob o firmamento, inúmeras pessoas de boa vontade que desejam sinceramente compreender o outro, coexistir com ele, superando os próprios preconceitos e medos. O que não se vê jamais. Por outro lado, e que eu mesmo nunca vi pessoalmente, a não ser numa cidade levantina em que eu nasci, é essa convivência permanente e íntima das populações cristãs ou judaicas impregnadas de civilização árabe com as populações muçulmanas decididamente voltadas para o Ocidente, sua cultura, seu modo de vida, seus valores. Essa variedade tão rara de vivência entre religiões e entre culturas era o fruto de uma sabedoria instintiva e pragmática, mais do que de uma doutrina universalista explícita. Mesmo assim, estou convencido de que merecia ter experimentado uma grande expansão. Eu chego mesmo a pensar que poderia ter funcionado como um antídoto para os venenos desse século, ou, ao menos, fornecer alguns argumentos válidos aos que insistiam em se opor a fornecer as tendências identitárias. O fato de as populações que faziam esse papel catalisador estarem hoje desenraizadas e em via de extinção, não é apenas uma infelicidade para as próprias comunidades e para a diversidade cultural. A desintegração das sociedades plurais do Levante causou também uma degradação moral irreparável que afeta atualmente todas as demais sociedades humanas e culmina a todo momento em barbáries inimagináveis.